Pouco se fala sobre um dos melhores amigos do pós-graduando ou da pós-graduanda, o computador. Ele é a nossa principal ferramenta, não interessa a área que você está trabalhando, o computador com certeza vai estar sempre ali do teu lado, ou melhor, na sua frente, para você poder fazer o seu trabalho com tranquilidade. Então hoje, em Diário de uma Doutoranda, eu vou falar um pouquinho sobre o meu histórico com os meus computadores e por que eu vejo essa como uma ferramenta primordial para a gente poder fazer o nosso trabalho com muito mais tranquilidade. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Não precisa ser um expert em computação, em ciências da computação, engenharia da computação, para poder ter um bom relacionamento com o computador. Mas é um assunto que é pouco conversado dentro do meio acadêmico, a importância do computador para nós, pesquisadores. Gente, vocês já pararam para pensar que o nosso trabalho hoje, basicamente todo feito na frente de um computador ou com auxílio de um computador? E eu vejo muitas pessoas, às vezes, sofrendo porque o computador estragou ou porque o computador teve algum problema e ela não previu isso. Já vi pessoas chorando porque tinha perdido 2 capítulos escritos porque o computador deu pau. Então, eu queria vir aqui hoje falar um pouquinho sobre o meu histórico com os meus computadores, como é que foi isso desde que eu entrei no mestrado. E, assim, já vou falar de cara, eu sei que tem diversas situações no Brasil e no mundo. Não estou dizendo que é para correr na primeira loja e comprar o computador gastando fortunas, não, muito pelo contrário. Mas antes de eu mostrar os meus computadores aqui, para tudo. Já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal. E aproveita e já dá uma olhada aqui embaixo, na descrição do vídeo a gente sempre deixa sugestões, links de outros materiais que podem ajudar na sua pesquisa. Então eu vou mostrar o meu primeiro computador quando eu entrei no mestrado, qual computador que eu tinha. Eu tinha esse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Ó, eu tinha esse netbook da Samsung aqui, eu comprei ele em 2011, eu acho, eu estava terminando a faculdade. E aí eu comprei ele porque meu antigo computador estragou, já era bem antiguinho, e aí eu comprei um netbook e eu pensei, netbook eu não preciso muito mais do que isso. Na época estava na moda, os netbooks eram bem mais baratos, e eu acabei comprando esse netbook. Ele serviu bastante para eu terminar a minha graduação, para eu fazer a minha especialização, que eu fiz a minha especialização em 2014, mas quando eu entrei no mestrado em 2016, eu lembro que ali na segunda semana, mais ou menos, eu estava na aula de pesquisa quantitativa e o professor falou, vocês vão ter que baixar o SPSS para poder fazer os exercícios das aulas, né, os exercícios de estatística em aula. Eu olhei para esse notebook e pensei, esse notebook não vai abrir, esse netbook aqui não vai abrir um SPSS. Na época ele já estava bem devagar, eu comprei ele em 2011, isso era 2016, na época ele já estava desatualizado, em questão assim de configuração, ele já não abria muitos softwares, imagina o SPSS, que é um software um pouco mais pesado. E aí eu tive que tomar uma decisão bem difícil, porque na época eu era bolsista do mestrado, dedicação exclusiva, então eu não tinha outra fonte de renda e, gente, eu me sustentava com a bolsa de 1.500, pagava aluguel, plano de saúde, alimentação, tudo isso sozinha, não tinha ajuda externa com outra renda, era ali contadinho aqueles R$ 1.500 por mês. E aí o que eu pensei? Poxa, eu vou precisar de um novo computador, eu não vou conseguir fazer os exercícios, eu vou ficar dependendo, às vezes, de ter algum colega, né, ali junto para poder fazer, de repente eu não vou conseguir me desenvolver como eu deveria, e afinal, eu larguei tudo para estar aqui no mestrado, então vamos fazer direito. E aí o que eu fiz? Fui lá e comprei um computador melhor, né, um computador bem mais preparado, com bem mais configurações que tinha na época, né, eu comprei um Dell i5, né, o processador i5 da Intel, e ele tinha 8 GB de memória na época. Olha, era bem pesado o valor, fiz em suaves prestações, né, ia ali contando dinheirinho assim, cortei todos os lanches possíveis e imagináveis para poder comprar aquele computador, e inclusive nem levava para a universidade assim, eu levava para a universidade quando eu tinha carona para ir, porque eu tinha medo de ser assaltada na ida para a universidade, apesar de eu morar super pertinho, eu tinha medo de ser assaltada e levar meu computador que eu ainda estava pagando. Quando eu entrei no doutorado, eu resolvi então, depois de uns 2 anos, eu resolvi trocar de computador, até por causa da empresa, eu estava precisando de um computador um pouquinho melhor,
e por causa da empresa também, então eu acabei trocando de computador, né? O Dell ainda tá por aqui, ele não tá aqui em casa agora, porque tá com o Felipe, mas eu troquei de computador, então eu comprei um outro computador, eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui então é o meu notebook hoje, é um Acer i7, né? Como eu falei, eu acabei adquirindo ele mais por causa da empresa também, então ele tem uma configuração maior do que normalmente eu teria se fosse trabalhar só com pesquisa, mas ele super funciona porque eu preciso fazer, me ajuda muito no meu dia a dia, e assim eu posso ter uma tranquilidade maior, né, de poder trabalhar com ele, então esse é o meu melhor amigo nesse momento no doutorado, esse Acer aqui que eu tenho trabalhado com ele bastante. Roda super bem o software. Se eu tivesse ainda o Dell, provavelmente ele já não ia rodar tão bem alguns softwares, porque os softwares vão evoluindo conforme eles vão lançando atualizações, e aí, dependendo da configuração do seu computador, ele já não roda mais tão bem como era antigamente, porque ele vai atualizando para as configurações mais novas dos computadores. Então, muitas vezes algumas pessoas me mandam assim: Amália, você disse que ia funcionar e tal, não funcionou. Eu não tenho como adivinhar quais são as configurações dos computadores das pessoas. Então, se o computador tem uma configuração com menos memória, com menos processamento, pode acontecer sim do software não rodar. Por isso que quando você for baixar ou instalar um software no seu computador, dá uma olhadinha nos requisitos do sistema. Lá vai dizer quanto precisa de memória, quanto precisa de processamento, para ver se o software vai sim ou não rodar bem no seu computador. Mas só um computador bom não é o suficiente, você tem que cuidar dele, lembra, ele é teu melhor amigo. Então, assim, dá uma olhadinha com frequência se precisa fazer alguma coisa, né? Se precisa limpar. Poucas pessoas falam, mas o computador tem que ser limpado, sabia? Eu vou até mostrar alguns vídeos aqui de uma limpeza recente que eu fiz, o Felipe fez para mim no meu computador para limpar lá o cooler. O cooler é o ventiladorzinho que faz com que o computador seja resfriado, não esquente demais. Quanto mais o computador esquenta, mais ele demora para fazer os processamentos, correndo risco até de estragar o computador. Assim como um carro, quando esquenta demais o motor, ele estraga. O computador é a mesma coisa. Mas se você não limpar esses coolers, esses ventiladores dentro do computador, pode acontecer de você queimar o seu computador. Hoje em dia também é muito comum a gente ter notebooks, e aí muitas pessoas acabam usando notebook, por exemplo, em cima da cama, na coberta. Gente, eu não indico que faça isso, porque além de pegar muito pó, você vai abafar as entradas de ventilação do computador, fazendo com que ele superaqueça. Coloca ele numa mesa, né? Para que você tenha um espaço ali que não fique muito apertado, que tenha espaço para que a ventilação possa entrar e resfriar o seu computador. E eu tenho certeza que o seu computador ele vai durar muito mais tempo se ele for bem cuidado. Se você deixar em qualquer lugar, pegando pó e usando em cima da cama, provavelmente ele vai durar bem menos tempo, porque ele vai superaquecer mais e aí ele vai ter um desempenho menor. E essa aqui é a parte de baixo dele, por que que eu vou mostrar? Porque essa daqui são as entradas de ar que eu falei, ó. E olha só, mesmo eu usando ele em cima da mesa bonitinho, olha o tamanho, olha a quantidade de poeira que tá aqui. Por isso que tem que fazer, assim, uma limpeza, sei lá, a cada 2, 3 meses, porque a gente tem que limpar, não sei se dá pra ver aqui, os coolers que ficam aqui dentro, que são aqueles ventiladorzinhos que fazem barulhinho às vezes, né? Que eles vão resfriar o nosso computador. Aqui também ficam outras entradas de ar do computador, então quando eu uso ele, eu tenho sempre o cuidado de deixar um espaço aqui atrás, né? Não deixar ele muito próximo, por exemplo, de outros lugares ou de outras coisas, para que o ar possa entrar por aqui e possa circular. A mesma coisa acontece com os pezinhos. Vocês viram que tinha uns pezinhos aqui? Esses pezinhos, eles deixam o computador mais altinho do que a mesa, né? E aí o ar entra aqui por baixo e consegue resfriar melhor o computador. Então, o ideal, como eu estava falando para vocês, não é usar o computador, por exemplo, na cama, né? Porque aí se você usar com a coberta aqui, ele vai tapar essas entradas de ar aqui embaixo e aí não vai circular o ar e não vai resfriar o computador. E isso pode dar um problema bem grande de superaquecimento. Não, eu não sou uma expert em computação, nunca estudei computação, fiz uns cursinhos lá de Office, de DOS, de Windows 95, não vou falar a minha idade, né? Mas fiz lá, né, na época que eu era guria, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, e aí aprendi um pouco sobre computadores, mas eu gosto muito de computadores. Mas eu tenho também uma pessoa para me ajudar nessa empreitada, alguém que está sempre ali me dando dicas de como melhorar o meu computador, que é meu super cunhado, o Gabriel. Inclusive, ele está nos agradecimentos da minha dissertação, porque ele super me ajudou em vários problemas que eu tive.
e ele que me dá as dicas. Então, às vezes a gente precisa fazer algumas modificações no computador. Por exemplo, eu no Dell que eu tinha, eu incluí um SSD. Um SSD é um disco que seria igual a HD, só que o formato dele, fisicamente falando, é diferente. Ele é como se fosse um pendrive, a configuração dele. Diferente do HD, que é um disco com uma agulhinha. Então, ele processa as informações muito mais rápido. Para quem usa Windows, que demora um monte para iniciar, um SSD no computador ajuda muito nisso. Eu lembro que o meu Dell, no início, ele demorava meia hora. Quando eu desligava e ligava ele de novo, demorava meia hora até o Windows estar pronto para eu mexer. Demorava um tempão, né? Sei lá, eu ligava o computador e ia tomar um café. E aí, depois que eu coloquei um SSD no computador, fiz ali umas alterações, o Gabriel me ajudou. Eu fiz algumas alterações e coloquei um SSD e ficou ótimo, maravilhoso. Começou a processar as informações bem mais rápido, ele reiniciava o computador bem mais rápido. Esse aqui, o Acer, ele já veio com um SSD dentro, né? Hoje em dia a gente nem tem mais computador, nem vende mais computador com leitor de CD, DVD, né? Então ele já tem espaço para SSD, mas dependendo do computador que você tiver, às vezes não precisa nem trocar o computador. É ali algumas peças que você pode trocar para fazer o que a gente chama de upgrade, né? Dar uma melhorada nele para que então o computador funcione melhor. Então você pode conversar com uma pessoa, geralmente a gente conhece alguém que entende de computador, assim, troca uma ideia, vê o que é possível fazer, porque às vezes trocando algumas peças já é o suficiente para o teu computador estar ótimo. E claro, lembre-se de limpar, né? Porque vocês viram ali como pega poeira e isso vai influenciar muito no desempenho do teu computador. Esse vídeo, então, foi para falar um pouquinho sobre esses nossos melhores amigos, assim, realmente um computador bom é uma tranquilidade a mais. De novo, não tô dizendo para sair correndo e gastar fortunas, não é essa a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, de conhecer um pouquinho, então, sobre computadores. Eu confesso que eu sou apaixonada por computadores, eu sempre gostei de mexer com computadores, de trabalhar com computadores, e a pesquisa me oportunizou, então, ter um contato mais próximo ainda com essa ferramenta. E sim, nós pesquisadores temos todos, não interessa a área que você trabalha, temos todos uma ferramenta em comum, que hoje é o computador. E aí, como é que tá indo a sua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!